Olá, sejam bem-vindos aos Sons do Salgado. Meu nome é Jonathan Miranda, sou flautista, atuo em diferentes grupos musicais, como orquestras, grupos de câmara, e me dedico também na pedagogia da flauta. Atualmente sou professor da Universidade Federal do Pará, onde desenvolvo minhas atividades. O histórico da flauta é de suma importância para qualquer instrumentista entender o seu instrumento musical, sua origem, suas deficiências, suas aptidões, para então conseguir ter o maior aproveitamento técnico do mesmo. A flauta é um dos instrumentos mais antigos que nós temos conhecimento. Temos relatos de que a flauta existe há mais de 60 mil anos. Nas pinturas rupestres já temos indicativo de que esse instrumento já existia. Mas nós não vamos voltar tão longe hoje, nós vamos falar um pouco da flauta doce, que foi o instrumento solista por excelência na Renascença e no período barroco. Muitos de vocês devem ter já estudado esse instrumento ou até mesmo iniciado seus estudos musicais numa flauta doce como essa. Mas não é somente um instrumento para iniciação, é um instrumento solista, como dito anteriormente. Este instrumento ele vai cair em desuso na história da música por algumas particularidades dele, né? A flauta doce ela tem uma limitação em fazer dinâmicas, então ela tem um som mais ou menos estável e tem dificuldade de fazer, por exemplo, um piano, um pianissimo. Como os grupos musicais estavam crescendo na época do Barroco, a orquestra sinfônica, na formação que a gente tem hoje, começou a ser construída, ela não se encaixava muito bem nesse grupo, porque ela só conseguia tocar naquele volume de solista, ela não conseguia fazer um acompanhamento, por exemplo. Ela tem uma família bem grande, tem a sopranino, que é bem pequena, temos a soprano, temos a contralto, tenor, baixo, subcontrabaixo, é uma família super extensa. Este aqui é o traverso. Podemos dizer que é o avô da flauta transversal. Ele já é tocado transversalmente como a nossa flauta moderna e ele surge em substituição à flauta doce. Por quê? Embora ele não tivesse um volume sonoro tão maior assim do que a flauta doce, mas ele se prestava bem a fazer dinâmicas. Então, dentro de uma orquestra, dentro de um grupo camerístico, o traverso conseguia solar, ficar em maior evidência e conseguia, por vezes, ficar como um mero acompanhante dentro da orquestra. O seu desuso, ao longo do próximo período, ele vai acontecer porque, assim como a flauta doce, o traverso possui um dedilhado muito complicado. Com o passar dos anos, os compositores foram fazendo composições cada vez mais difíceis, cada vez mais exigentes tecnicamente. E o dedilhado deste instrumento é muito difícil. Então precisou vir um flautista, um alemão chamado Theobald Böhm, que começou a fazer outros furos nas flautas e adicionar chaves, como nossa flauta moderna. Qual foi a ideia dele? Um exemplo, isso daqui é um si bemol neste instrumento, o traverso. Eu preciso de todos esses dedos para fazer. Usa o que chamamos de posição de forquilha, que é extremamente desagradável de fazer, difícil para o nosso cérebro assimilar. Na flauta moderna, com chaves, com o mecanismo que ele inventou, basta fazer isso aqui na flauta moderna para termos o si bemol. Então, logo, a flauta moderna tem um dedilhado muito mais racional, muito mais fácil se compararmos com o traverso e a própria flauta doce. Aqui temos a flauta transversal moderna, que comumente é fabricada em metais preciosos, como prata, ouro, platina. Ela já é dotada do mecanismo Böhm com várias chaves, como explicado anteriormente. Embora ela seja feita de metal, ela permanece sendo
do naipe das madeiras, por causa de toda a constituição que ela é feita. Há também uma curiosidade que atualmente as orquestras, principalmente as europeias, vêm utilizando novamente da flauta de madeira, mas não daquela flauta de madeira antiga. São flautas modernas, iguais a esta, só que ao invés da prata, da platina, estão usando madeira. Essas flautas têm um bom recurso sonoro, um bom potencial sonoro, assim como esta. E aqui temos o parceiro inseparável da flauta, que é o flautim ou o pícolo. É o instrumento mais agudo que temos dentro da orquestra sinfônica e tem o dedilhado praticamente igual ao da flauta transversal. Aí vocês podem me perguntar, professor, quem toca flauta transversal toca pícolo, toca flautim? A princípio sim, por causa do dedilhado, mas temos que entender que são dois instrumentos muito particulares. Eu posso ser um excelente flautista, mas posso não ser tão bom picolista, porque há sutilezas entre os dois instrumentos. Mas, de forma geral, conseguimos transitar entre os dois. Vamos falar um pouquinho sobre o repertório da flauta. A flauta transversal moderna acabou por abarcar todo o repertório da flauta doce, do traverso e o que vem posterior a isso. Então, no período barroco, temos grandes expoentes como Bach, com as suas sonatas, Blavet, sonatas de Blavet, Vivaldi, Handel. E a flauta, ela passa para o período clássico como um instrumento muito requisitado. Então, Mozart escreveu 3 concertos, escreveu vários quartetos para flauta, temos as obras de Haydn, de Quantz. Então, foi um período muito interessante para a flauta doce em termos de repertório. E ela passa para o período romântico. Neste período, há uma particularidade. A flauta não era mais a queridinha entre o sopro entre as madeiras. Era a era do clarinete. Então, nesta época, nesta fase da história da música, o repertório da flauta transversal é um pouco mais reduzido, mas ainda assim temos obras significativas, como César Franck, que eu vou tocar. E nós chegamos então no final do século XIX, começo do XX, com a música francesa, com o impressionismo francês, onde se destacam Debussy, Bozart e muitos outros compositores. Depois do período francês, chegamos já no advento da música contemporânea, período do século XX até o presente,
onde os compositores utilizam de recursos especiais da flauta transversal, como chaves percutidas, como ataques diferenciados, cantar e tocar ao mesmo tempo. Então, esses são alguns recursos utilizados pela música contemporânea. A flauta também, ela transita na música brasileira. Ela está presente nos regionais, no carimbó, no choro, no samba de Noel Rosa, de Cartola. Então, é um instrumento muito versátil também na música brasileira. Vamos falar agora sobre a montagem da flauta. É muito comum vermos os estudantes pegando a flauta desta forma e encaixando o bocal. Desta forma, eu estou fazendo pressão, estou danificando minha sapatilha, essa regulagem da minha flauta. A forma correta de se montar a flauta é pegar nesta parte onde não há mecanismo. Aqui eu posso segurar firmemente, vir com a outra mão com o bocal e girar. E girando até chegar na posição desejada. Para colocar o pé, mesma coisa. A gente utiliza dessa parte final do pé, segura e então gira, sempre girando. Evitar movimentos de empurrar, porque isso pode empenar e o pé ou o bocal ficar preso na flauta. Depois que eu monto a flauta, eu tenho que tomar cuidado com o alinhamento. Onde que eu vou deixar meu pé? É aqui? É aqui? Onde é? Então, eu parto do princípio que esta bolinha aqui do mecanismo do pé fica na metade dessa chave aqui, no ponto médio dela. É um bom posicionamento. Quanto ao bocal, eu tento alinhar o orifício, onde a gente sopra, com a primeira chave aqui da flauta. Então, é muito comum a gente ver os flautistas fazendo essa posição aqui, de rifle. Na verdade, ele está alinhando o bocal com essa chave. Então, quando vocês fazem assim, vocês conseguem ver esse alinhamento. Professor, vai ser sempre aí? Não. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Porque se fosse rígido, a flauta seria um tubo soldado sem nenhuma emenda, o que não é. O que vocês têm que observar? A partir desses pontos esplanados, ver se a sua mão está confortável. Se não está muito para baixo, muito para cima. Se estiver confortável, um bom ponto. Quanto ao bocal, estou com um bom som nesta posição? Está confortável? Está agradável? É o primeiro item a ser observado. O segundo é o seguinte: a flauta, o ideal é que ela fique, as chaves, paralelas ao chão, independente de onde esteja meu bocal. Por quê? Se eu toco com a flauta um pouco para frente, assim, depois que o ar condensa com o meu sopro, depois de horas de estudo, vai escorrer a água aqui e vai molhar a sapatilha. Então vai ficar fazendo barulho e com o tempo vai estragar o mecanismo da sua flauta. Se ficar assim, para dentro das chaves, mesma coisa. Então o ideal é que a flauta fique com as chaves paralelas ao chão, que o ar condensado vai escorrer sem contaminar nenhuma sapatilha, nenhuma chave. A postura é um item importantíssimo para o desempenho do flautista e também para a sua saúde. E é um tópico que diverge de muitos flautistas. Tem flautistas, tem métodos, professores que dizem que temos que tocar com a flauta absolutamente reta, paralela ao chão. E isso, para mim, especificamente, é super desconfortável. Na minha vida, raramente eu vi pessoas tocando desta forma, de forma reta, perfeitamente reta. No meu caso, eu toco com a flauta um pouquinho caída, mas observem que eu não desço somente a flauta. Na verdade, o que desce é minha cabeça. Tá? O paralelismo que existe entre o bocal e a sua boca, os seus lábios, ele deve ser mantido de qualquer forma. Vou fazer um exemplo para vocês. Eu vou tocar de formas inusitadas e vocês vão perceber que o som não modifica. Estou
toquei de formas super inusitadas. Mas o que eu fiz? Eu mantive sempre o paralelismo do meu bocal com o meu corpo, com a minha boca. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Então, não interessa se eu faço assim, o coleguinha vai fazer um pouco mais para baixo. O importante é manter. Se eu não fizer isso, olha o que acontece. De um som limpo, eu só desci a flauta, no caso, e mantive a minha embocadura, mantive a minha cabeça reta. Né? O importante é sempre descer os dois. Claro que também não é para tocar da forma que eu exagerei, foi só a nível de entendimento. Com relação aos braços, quando vocês olham por cima, vocês vão ser capazes de se olharem, dentro dos meus braços é como se tivesse um retângulo, ou seja, estou com meus braços bem arqueados, né? Tem um espaço grande aqui para mim, estou confortável, tem para onde eu me expandir. Né? Não dá para tocar dessa forma, com os braços apoiados nas costelas, no abdômen. Então, sempre o mais aberto possível. Quanto aos dedos, né? A flauta, ela possui 3 pontos de apoio. A nossa boca, a mão esquerda, principalmente o indicador, e o polegar direito. Os métodos mais antigos, alguns professores falam que o apoio da flauta é neste dedo mínimo. O que eu acho errôneo. Por quê? Além de ser o mais fraco, o mais lerdo, no caso da flauta, seria o dedo que estaria a cargo do maior número de chaves. Todas as outras chaves, uma chave, um dedo. É uma chave para cada dedo. Este dedo tem que dar conta de 4 chaves e suas combinações. Logo, não julgo esperto, inteligente, fazer disso aqui um apoio, porque um apoio gera uma força um pouquinho maior, então esse dedo meu vai ser muito travado. Você não precisa dele para o apoio. Veja, vou fingir que meu braço é minha cabeça. Olha, estou com a flauta muito firme, posso mexer com esses 3 pontos. Eu não preciso desse dedo para apoiar. Né? Se eu fizer aqui com a flauta não se mexe. Certo? Então, são esses 3 pontos mais importantes. Para o iniciante, como começar a pegar a flauta? Então, eu sugiro que faça assim com a mão, chegue com a mão, com o indicador, no espaço que temos entre essas 2 chaves aqui, faça esse movimento e aos poucos vá descendo os dedos. Tá? Quanto à mão direita, há 2 possibilidades. Tem escolas que botam o polegar bem atrás da flauta. A ação desta técnica é empurrar a flauta. Funciona muito bem. Tem outra técnica que é colocar a flauta por cima do dedo. Ou seja, o polegar aqui está sendo um suporte. Eu, particularmente, uso uma mistura dos dois. Eu boto num ponto em que eu estou empurrando, mas, de certa forma, eu também estou segurando nesta vertical. Tá? Posicionamento da mão direita. A mão direita vem como uma pinça na flauta, como se eu fosse realmente pegar a flauta. Se eu fosse pegar com 2 dedos, deveria ser esse movimento aqui, ó, essa posição. Isso aqui seria perfeito. Se eu estou assim com o polegar afastado para cá, eu não tenho apoio, a flauta vai ficar instável. Para cá, pior ainda. Então, é como se eu fosse pegar um lápis no chão, olha. Este é o movimento inicial. E depois a gente vai descendo as outras chaves. Esta flauta é uma flauta que tem as aberturas nas chaves. Se eu não tiver o dedo perfeitamente colocados por cima dessas chaves, minha flauta não sai som. Então, provavelmente a flauta de vocês possui um mecanismo fechado, mas desde já se orientem para pressionar as chaves exatamente em cima, para quando vocês passarem por uma flauta igual a essa, vocês não vão ter problema algum. E por último, o posicionamento dos dedos. Em geral,
tentem fazer com que os dedos fiquem arqueados, de forma confortável, de forma natural. Tocar com a mão esticada, com os dedos esticados, não é algo natural para a mão humana. E demasiadamente em pé também não é muito natural. Então, isso que gera muita tensão. Não é regra, mas tentem ver uma forma mais natural da mão. A mão, quando eu estou com a mão aqui, chego na flauta, vai ser minha posição. Sobre o posicionamento ao tocar em pé. A flauta tem uma particularidade. Se eu, como um ponto de referência, no meu caso aqui a câmera, no seu pode ser o maestro, pode ser a sua plateia, eu não posso ficar totalmente reto para esse ponto de referência. Porque se daqui eu for tocar, eu vou tocar assim. A flauta, ela toca na diagonal. Ou seja, para a referência, a flauta vai estar de frente para o seu ponto de referência, que no meu caso aqui é a câmera, mas eu estou na diagonal. Vejam que meu pé, o esquerdo está um pouco para frente e o direito para trás. Né? Se eu olhar reto, eu vou estar olhando, no caso, para a minha direita. Mas na hora que eu toco, estou perfeitamente reto para o meu ponto de referência, que é a câmera. O mesmo acontece quando a gente está tocando sentado. É muito comum vermos em bandas as cadeiras perfeitamente alinhadas, mas para a flauta não funciona. Se a cadeira estiver reta em relação ao ponto de referência, se eu sentar, eu vou estar tocando olhando para lá. Ou eu vou ter que me torcer todo para tocar para o maestro, para a minha referência. Então, eu estou todo torto. Aquele retângulo que eu falei anteriormente foi comprometido, porque a posição seria ali. Então, a cadeira da flauta, ela sempre tem que ficar também na diagonal, para que aí sim eu toque centrado no meu ponto de referência. Essa foi a nossa primeira aula sobre a flauta transversal e na próxima aula trataremos um pouco sobre sonoridade.